Olá, eu sou Hugo Júnior, natural de Teresina, Piauí, resido atualmente em Brasília, sou casado para sempre com a pessoa mais linda do mundo, a mulher mais linda, Leane Correia, pai de 3 filhos lindos, pai da Sara, da Laís e do Levi, mas nem sempre foi assim, e é exatamente sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje, contar um pouco da minha história, de como tudo começou. Eu cresci em um lar cristão, filho de missionários, digamos assim, que na época eles cumpriam essa tarefa no qual o Senhor os chamou para fazer. E cresci sendo introduzido nesse mundo do cristianismo, mas chegou um certo momento da minha vida onde os meus pais se separaram. E durante esse período de separação, éramos 4 filhos e a gente sofreu muito. Nessa época, meu pai saiu de casa e minha mãe teve que ser os dois, né, na verdade, porque o meu pai já não era mais presente na nossa casa, então a gente sabe que quando acontece esse rompimento em uma família, né, essa quebra de princípios, onde o pai é o provedor, o cabeça, e a mãe, ela é mais essa parte de tratar o emocional, de cuidar, de estar ali sempre protegendo os filhos enquanto o pai sai para ganhar a vida, né, digamos assim. E houve essa ruptura e, consequentemente, algumas feridas na nossa alma se fizeram, né? E, infelizmente, eu cresci uma criança na boa parte da minha infância e adolescência, bem revoltado, porque eu já não tinha mais o meu pai presente. Ele já não era aquela pessoa que saía com a gente para brincar, passear e conhecer uma outra pessoa, formou uma nova família. E nesse período, quando nós nos relacionávamos com ele, já não era mais a mesma coisa. A gente sabe que não é mais a mesma coisa. Então, nesse período, nós sofremos muito, eu e os meus irmãos. Mais especificamente, eu e um outro irmão meu. A gente sofreu bastante, muito mais do que os outros, porque talvez nós éramos mais apegados com o nosso pai e por causa disso a gente sentiu uma dor muito imensa e começamos a tentar preencher esse vazio em algumas outras coisas. A gente começou a conhecer novos amigos e tal, más influências, pessoas que não tinham os princípios cristãos, e nesse período a gente começou a se enveredar por caminhos tortuosos, né? E foi onde a gente conheceu o mundo das drogas, infelizmente. Então, quando nós lembrávamos de tudo aquilo que a gente tinha vivido com os nossos pais, uma família bem estruturada, o pai presente na nossa casa, nossa mãe lá, sem ter que trabalhar por 2 pessoas para sustentar a casa, tudo era mais feliz, tudo era mais belo. Mas a gente sofreu bastante nessa época. Então a gente começou a tentar preencher esse vazio do nosso coração nas drogas. E a gente começou a fumar maconha, cheirar cola e, por fim, a gente acabou no crack. Infelizmente, isso durou alguns anos, viciado no crack. Eu era um jovem bastante revoltado com a vida, revoltado por conta dessa ferida que eu sentia, essa mágoa, essa dor no meu coração. Então, eu precisava de alguma forma preencher isso. Eu precisava de alguma forma tirar essa dor do meu coração. Então, a única forma que eu encontrei que estava acessível para mim era as drogas que me apresentaram. Então, eu comecei a fumar muita maconha, cheirei muita cola, muita mesmo. Era expulso da escola às vezes e com frequência levava suspensão, na época era suspensão, né? Meu pai, quando ia lá na escola, era só nesse momento onde ele recebia uma ligação com alguma reclamação. E talvez no meu inconsciente, uma forma errada de chamar a atenção dele era fazer exatamente essas coisas erradas para que ele pudesse vir até a escola, porque ele já não aparecia mais nas reuniões escolares, porque ele estava
formando uma nova família. Infelizmente a gente sabe que quando uma pessoa há uma separação, essa quebra de aliança, né? Os filhos ficam vulneráveis e nesse período a gente ficou bastante vulnerável. E eu lembro de uma situação que os meus irmãos são bateristas, tocam há mais de 20 anos e na época eles pediram para o meu pai um som para ouvir as músicas para tocar na igreja. E nessa época meu pai disse para eles, não tenho condições e tal. E pouco tempo depois, acho que 1 ou 2 semanas depois, quando nós fomos na casa dele, e a gente viu que ele havia comprado um som. Porém, esse som não era para os meus irmãos, era para outra família dele. Exatamente aquele som que os meus irmãos queriam foi aquele que ele comprou, só que não era para os meus irmãos. Então, naquele momento, um dos meus irmãos, esse que se enveredou por esse caminho junto comigo, aumentou-se a revolta no coração dele, consequentemente na minha também, porque era a pessoa que eu me espelhava também. Então, a gente aumentou essa revolta e a gente começou a usar droga na intenção de nos vingar do nosso pai, de chegar e chamar a atenção dele. Todos os conselhos que ele nos dava, de que filho, não use droga, não faça isso, não faça aquilo, tudo isso a gente fez para provocar essa ira nele e talvez chamar a atenção dele. Então, nesse período, foi a época que nós mais usamos. Inclusive, alguns donos de boca de fumo, traficantes, eles nos aconselhavam que a gente parasse de usar droga. Imagina só, um traficante dando um conselho para um usuário de crack para parar de usar crack. Porque a gente sempre estava lá, com frequência, estava sempre lá comprando. Quando acabava já saía, não ia para casa, já ficava na rua mesmo, procurando alguma coisa, uma forma de roubar, porque não tinha como tirar. Nós trabalhávamos com ele na época, meio período. Quando a gente saía de lá, a gente já ia direto para a boca de fumo, recebia a diária, naquele momento já ia para a boca de fumo. Quando acabava de usar a droga, a gente retornava de novo e sempre procurando comprar a droga porque não tinha dinheiro. Às vezes pegava, muitas vezes, alimento de dentro de casa e minha mãe acabava de fazer as compras, a gente ia lá e fazia uma segunda compra, mas para trocar por drogas. E o tempo foi passando e a gente, sem perceber que estávamos nos aprofundando, e sempre ele falava para mim, meu irmão me aconselhava, cara, não usa não, deixa só eu por enquanto, que um dia eu vou parar também, mas não usa, ele me aconselhava. E interessante é porque estávamos nós dois usando a droga, naquele momento ele me aconselhava, e eu falava para ele, não, mano, na hora que eu quiser parar eu consigo parar, porque na verdade esse é o problema de uma pessoa que usa, seja drogas ilícitas ou lícitas. A gente acha que na nossa força carnal a gente consegue largar os vícios, até que um dia a gente tenta sair e não consegue mais, porque a pessoa, quando está vivendo aquele êxtase, aquele momento ali, em transe ali, ele não consegue dimensionar tudo que a droga é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Então, o tempo foi passando até que um dia eu resolvi parar de usar o crack. E foi ali onde eu descobri que eu era um viciado. Eu já não tinha outra alternativa a não ser correr para os braços de Jesus. Mas eu não queria aceitar isso, porque eu tentava deixar. Eu não cheguei a ir para a clínica de reabilitação, mas porque na época o crack tinha acabado de sair, a gente usava a merla misturado com a maconha, e nessa época tinha acabado de sair o crack, uma droga nova, então a gente entrou de cara sem saber das consequências futuras. Então, nesse período, quando eu tentei deixar de usar, eu vi que no máximo que eu consegui passar foi 2 dias sem usar. Eu já não suportava mais e tive que voltar a usar. Então, ali eu descobri que eu era um usuário, então um viciado. Então eu resolvi
entrar de cabeça, porque já não tinha mais jeito, na minha cabeça não tinha mais jeito. Então, dando muito trabalho para minha mãe, ela sempre tentando de alguma forma mudar essa situação. Ela fez a inscrição numa igreja que ela congregava e, infelizmente, uma das irmãs que congregava, infelizmente, ela ficou sabendo que nós estávamos matriculados lá ou inscritos nesse acampamento na época do carnaval, e ela não aceitou. Chegou no pastor: pastor, os filhos da irmã Graça vão para o acampamento e você sabe da situação deles, e nós não aceitamos porque eles podem influenciar mal os nossos filhos. Então, nesse período, minha mãe ficou bastante triste, mas permaneceu ali. Talvez seria uma esperança, né? Era a esperança que ela tinha no coração de que Deus pudesse alcançar a gente nesse momento, onde um acampamento reservado apenas para jovens, Deus podia transformar a nossa vida. E ela não estava errada, porque algum tempo depois, ou um ano depois, ela nos matriculou em uma outra igreja que ela não congregava, mas porém ela conhecia as pessoas que congregavam nessa igreja. E ela, numa tentativa, sabe aquela luz no fim do túnel? Coração de mãe, né? Que nunca desiste, sempre está ali pronta para tentar mais uma vez, para ver o seu filho feliz, seu filho bem. Então, ela fez a nossa matrícula nessa igreja, e eu lembro que eu tinha trabalhado com meu pai a semana inteira, já pensando, quando chegasse na sexta-feira, de gastar todo o meu dinheiro com droga. Já estava ansioso. E naquele momento, ela fez a inscrição e não falou nada pra gente. Quando ela foi falar, ela já era na sexta-feira, no dia de ir para esse acampamento. A gente ia passar sexta, sábado e domingo lá. Então, nesse período, nesse dia, ela chegou para mim e me avisou já em cima da hora. Eu disse que não ia, e ela ficou insistindo, até que eu fui. Sem saber quem eram as pessoas que estavam lá, não gostava de ir para a igreja. Muitas vezes fui forçado, principalmente indo para uma outra igreja que eu não conhecia ninguém. Então, para mim, o milagre já começou ali, naquele momento. Porque a gente foi mesmo sem querer, forçado. E mães, perseverem, continuem, que um dia Deus pode fazer um milagre. E quando a gente foi para esse acampamento, no dia que eu cheguei, uma das coisas que mais marcou a minha vida, mais chamou a minha atenção, foi a forma que eu fui recebido naquela igreja. As pessoas me acolheram de uma forma que eu não esperava. E interessante é porque eu cresci na igreja. Praticamente todos os domingos eu estava na igreja. Então eu não conseguia enxergar isso dessa forma. Então talvez eu precisasse conhecer um outro lado para aprender a dar valor naquilo que eu tinha. Então começou a chamar a minha atenção a conduta daqueles jovens. Eles estavam felizes e sorridentes, mas sem drogas, sem bebida alcoólica. E aquilo começou a mudar algo dentro de mim. Deus começou a ministrar no meu coração. Ninguém chegou e me acusou, ninguém apontou o dedo para mim. Simplesmente me aceitaram. E detalhe que eu tinha um jeito de malandro, né? De peba, como a gente chama aqui em Brasília. Então, as pessoas sabiam que eu não era uma boa pessoa, que eu não estava trilhando um caminho correto, como elas estavam. Mas, mesmo assim, eles me acolheram, me abraçaram. E uma das noites, se eu não me engano, acho que na noite do sábado, no momento do louvor, o pessoal estava adorando o Senhor, e eu fiz uma oração lá no meu cantinho. Sempre foi assim. Falei com Deus, com todo o meu coração, minha sinceridade. Senhor, fiz essa oração. Senhor, no máximo que eu consegui deixar de usar drogas foi 2 dias. E eu não consigo parar, Pai. Eu quero que o Senhor faça um milagre na minha vida. Eu abro o meu coração. Mas ao mesmo tempo que eu fazia essa oração, vinha alguns pensamentos na minha mente de que você não vai conseguir. Você vai machucar o coração de Deus. Você está fazendo uma oração, mas quando você sair daqui, você vai voltar para a droga de novo. Você vai voltar para a lama de novo. E o meu medo é esse. E
conversando com algumas pessoas, eu percebi que isso trava muito algumas pessoas para sair dos vícios, porque talvez na tentativa frustrada de sair, de largar a droga, não conseguiu, além de frustrar a si mesmo, frustrou a expectativa de outras pessoas que ajudaram, mas naquele momento eu ouvi a voz do Senhor falar comigo, no meu interior, e Ele falou: não se preocupe, que o dia de amanhã pertence a mim. E naquele momento eu exerci a minha fé, e num passe de fé, eu entreguei o meu coração para o Senhor. No momento do louvor, não precisei ir à frente, ninguém me chamou para ir à frente, mas lá no meu local, eu confessei o Senhor e disse: Senhor, eu estou reatando a minha aliança contigo agora. Beleza, acabou o culto, a gente foi dormir e a gente continuou ali. Quando acabou o acampamento, a gente voltou para casa. E interessante é que quando meu pai me viu depois que eu voltei do acampamento, ele tomou um susto, porque a gente sabe das consequências do crack. A pessoa fica magra, acaba com a pessoa, com o físico. E por 3 dias que eu fiquei sem usar, naqueles dias, ele já viu uma diferença muito grande em mim. Já ficou impressionado, porque eu estava bem mais cheio, o corpo mais corado, enfim. E foi ali onde tudo começou. Na verdade, começou a guerra ali, porque eu tinha medo de voltar, como eu havia expressado para o Senhor. Mas eu também confiei nele, confiei naquilo que ele havia falado para mim. Eu me agarrei com todas as minhas forças. E nesse momento eu ficava em casa, abandonei as saídas, né? Às vezes eu saía para conversar com alguns amigos, mas eu sabia que as más amizades, assim como elas me levaram para esse lugar, elas podiam fazer com que eu voltasse, porque às vezes o orgulho, né, atrapalha muito. Porque eu lembro que depois que eu voltei para o acampamento, no primeiro culto que teve da semana, eu peguei a Bíblia, botei debaixo do braço, falei para minha mãe: mãe, a partir de hoje eu sou daquela igreja. Minha mãe, depois ela me contou, né? Ela tomou aquele susto e meio que quis duvidar, né? Mas crendo também, trouxe à sua memória aquilo que traz esperança e confiou de verdade no que Deus estava fazendo. Mas ela também não falou nada: amém, meu filho. Então aconteceram 2 milagres ali. Um era eu levar a Bíblia para a igreja, primeiro milagre. Outro milagre foi pegar um ônibus, porque não tinha quem fizesse eu andar de ônibus. Peguei um ônibus, eu mesmo, por conta própria, só perguntei onde ficava mais ou menos a igreja e fui para a igreja nesse dia. Então, eu lembro que quando eu passei na esquina da minha casa, tava lá os caras que andavam comigo, que a gente saía para roubar juntos, para aprontar junto e para usar droga juntos. E eles, quando me viram todo arrumado, indo para a igreja, com a Bíblia debaixo do braço, aí eles falaram: a paz do Senhor, irmão. E naquele momento eles começaram a fazer chacota de mim, mas eu permaneci firme. Fui para a igreja, comecei a esse processo de libertação, né? Teve uma pessoa muito, muito importante na minha vida que me deu discipulado, a irmã Valdália. Glória a Deus pela vida dela, pelos pastores que tiveram toda a paciência comigo. E naquele momento ali foi todo aquele processo de libertação. Fizeram esse trabalho de discipulado. E às vezes quando eu chegava da igreja, quando eu tentava dormir, eu via que eu já não conseguia mais. Eu não sentia fome, porque a pessoa, quando é usuária de drogas, ela só sente fome, só sente vontade de dormir quando ela usa droga. Depois que o corpo está saciado, porque o organismo pede por aquilo, né? Por ter aquele pico ali de adrenalina no corpo. E naquele momento eu descobri que a guerra era muito maior do que eu podia imaginar. Então, minha mãe, às vezes eu deitava na cama e minha mãe percebia que eu não conseguia dormir. Ela deitava comigo e ficava conversando comigo, às vezes, para tentar distrair a minha mente. Então, eu sou muito grato à minha mãe,
Maria das Graças Martins Corrêa, minha mãezinha linda, maravilhosa, mais conhecida como Gracinha. Muito obrigado, minha mãe, por tudo. E nesse período ela me ajudou bastante, porque quando eu percebia, começava a conversar com ela ali na cama deitado, quando eu percebia já era de manhã, eu tinha dormido e não tinha percebido. Eu acordava e voltava aquela rotina de novo, ia trabalhar com meu pai, voltava, mas sempre fugindo. E eu lembro que uma das estratégias que o Senhor me deu foi, eu ia para a igreja, que ficava em outro bairro, pegava a bicicleta, ia para esse outro bairro, ficava lá para passar o tempo, porque eu sabia que se eu ficasse em casa, meu irmão estava usando o crack também. Então, quando eu senti o cheiro, eu senti aquela vontade imensa de querer usar a droga e tal, e eu tive que fugir. O problema de algumas pessoas que não conseguem deixar as drogas é porque elas querem deixar a droga, mas não querem abrir mão das más companhias, das más amizades, dos mesmos lugares e ambientes onde ela andava. Então, isso, infelizmente, ativa alguns gatilhos na sua mente, no seu coração, que te fazem sentir o desejo por voltar àquelas mesmas práticas. Então, eu tive que sair, ia para esse outro bairro onde ficava a igreja, fiz amizade com alguns jovens, ia para a casa desses jovens e ficava lá conversando, brincando, às vezes saía para jogar uma bola e tal, mas sempre na tentativa de ocupar a minha mente. E eu lembro que um casal, glória a Deus pela vida desse casal, pais de um amigo meu, Gedeiflan, esse foi o cara que Deus usou mais assim para me ajudar nesse período, porque ele era aquele cara amigo de todas as horas, sempre estava me chamando para ir para casa dele. E esse casal praticamente me adotou, porque eu ia para casa deles de manhã, só saía de lá à noite. E teve vezes que eu cheguei a ficar tipo 2 semanas na casa deles. Ia para lá, dormia, comia tudo e nunca me cobraram nada. E essas pessoas foram essenciais na minha vida. Nesse período, foi bem no início mesmo, acho que no primeiro mês que eu conheci eles, e eu ia para a casa deles, ficava lá, quando não dormia ficava até meia-noite, depois voltava para casa de novo. Então chegava lá, entrava a parte da minha mãe, que ela deitava comigo, ficava conversando, ela percebia que eu não conseguia dormir, ficava rolando de um lado para o outro, e o tempo foi passando, e quando eu percebi, eu já não tinha mais aquela vontade de voltar para as drogas, de usar a droga. Foi algo foi trabalhoso, foi bem difícil, mas eu praticamente não percebi, porque eu ocupei a minha mente com as coisas de Deus. E algo que eu preciso falar aqui é que quando eu era criança, o Senhor me dava algumas visões. Eu me via em um lugar alto, como se fosse um palco ou uma plataforma, e eu estava diante de uma multidão de pessoas. E naquela visão, eu sabia, eu tinha convicção, mesmo criança, eu tinha convicção de que eu estava cantando. Então aquilo nunca eu esqueci, aquela visão, e sempre cresci tendo esse desejo de cantar. E eu lembro que um dos meus comparsas, né, de gangue, porque eu era de gangue também, brigava muito e tal, enfim. A gente saiu para um bairro mais nobre da cidade para roubar, né? Porque lá na nossa cabeça era mais fácil e tinha mais opção, né? Pelo pessoal ter mais condição financeira. Então a gente saía para roubar e num desses momentos a gente parou para pedir uma comida num restaurante, o pessoal deu a comida para a gente sentou na calçada e eu parei para refletir sobre toda a minha vida. E eu falei para esse jovem, esse amigo meu, falei para ele que um dia eu vou voltar para a igreja e vou cantar para o Senhor. E naquele momento ele começou a rir de mim, né? Normal, porque nem eu mesmo acreditava que eu pudesse cantar, apesar do Senhor já ter me mostrado isso, mas eu não conseguia visualizar isso em um futuro. E naquele momento ele começou a rir e tal, beleza. Passou um tempo, foi quando eu tive esse encontro com o Senhor
E, e isso nunca saiu da minha cabeça. E depois de todo esse processo de libertação, durante esse processo, se eu não me engano, acho que 1 ano depois, eu pedi para a pastora me colocar na equipe de louvor, para eu começar a desenvolver esse lado do canto. Mas antes eu comecei na dança, né? Comecei a participar de um grupo de coreografia e tal da igreja, dançar. Mas depois eu me converti. Não, tô brincando, gente. Tô brincando. Caraca, tu dançava com véu, Depois veio esse processo aí de conversão, né? Enfim, brincadeira, gente. Então comecei a cantar na igreja, os irmãos sempre me incentivando, mas em casa já não era assim, porque quando eu começava a cantar, meus irmãos ficavam lá fora do quarto, né? Eu dentro do quarto, cantando com a escovinha na mão e tal. E eles ficavam, ihu, a rocha, como todo bom nordestino, né? No Piauí não é diferente. Então, eles ficavam rindo, zombando de mim, porque minha mãe mesmo, ela fala até hoje, meu filho, Deus fez um milagre na sua vida, não só te livrando das drogas, mas o fato de você cantar hoje, não ser mais aquele cara tímido, porque eu era altamente tímido, e Jesus transformou a minha vida por completo. E comecei a desenvolver esse lado da música, do canto e tal, sempre lembrando das promessas que o Senhor já havia feito a mim há tantos anos atrás. E depois comecei a compor, a minha pastora sempre me incentivando, pastora Janaína e pastor Silas. Deus abençoe a vida de vocês, amo vocês. Muito obrigado por toda a paciência, todo o carinho, né? A dedicação para ver essa semente brotar e hoje, graças a Deus, dando bons frutos para a glória do Senhor. E minha pastora sempre me incentivando, às vezes eu lembro de uma situação que me marcou muito, nunca esqueci, que a gente estava na sala da EBD e ela deu uma folha, né, para cada pessoa, em branco, com um lápis, e ela pediu para a gente fazer um desenho, cada pessoa fazer um desenho com aquilo que você queria ser daqui 10 anos. O que você deseja, como você deseja estar daqui 10 anos. E ela deu pra gente, alguns escreveram que queria ser advogado, médicos, fizeram um desenho representando aquilo. Eu fiz exatamente o desenho de uma pessoa, né, em cima de um palco, cantando para milhares de pessoas. E ela pegou e virou para algumas pessoas e falou: o que você tem feito para que isso aconteça? Você tem se dedicado, você tem estudado para ser um bom advogado, uma boa médica. E quando ela virou para mim, ela falou: o que você tem orado para isso? Você tem jejuado, você tem buscado aprimorar o seu talento para que isso aconteça daqui a alguns anos. E aquilo me marcou. E eu já não pensava mais nas drogas. A minha mente foi ocupada pelo desejo de viver o propósito de Deus pelo qual Ele me chamou, de cumprir o destino do Senhor. Então eu comecei a perseguir isso, a aperfeiçoar o meu talento, a buscar ser um verdadeiro adorador, não só um cantor, não só um músico, mas que através da minha vida eu sabia que o Senhor ia transformar a vida de outros jovens através da minha vida. Como na área da música também. Então, nesse período, eu comecei a desenvolver o dom de compor também, de compor algumas canções. E nessa época eu não sabia tocar nenhum instrumento. Hoje eu toco violão, toco bateria, mas na época eu só cantava e cantava mal. Mas estava sempre tentando aperfeiçoar, participei de alguns festivais, em um deles eu fiquei em segundo lugar. E inclusive gravei, a premiação era a gravação de uma das músicas, e eu gravei pela primeira vez uma canção minha, da minha autoria. E nesse período eu vi que realmente era aquilo que o Senhor tinha para mim, mas eu queria sempre mais. Depois de 3 anos eu conheci a minha esposa, nós viemos para Brasília, viemos morar em Brasília, e eu lembro que o Senhor havia falado comigo, assim que eu entreguei a minha vida para Ele. Ele usou um profeta em um acampamento. Acho que Deus tem algo comigo nos acampamentos. Em um acampamento na época do carnaval, o Senhor usou um profeta para mim, falou pela primeira vez através de um profeta, e falou que iria me levantar
como um profeta às nações, iria soprar o meu nome, mas que até chegar esse dia que ele iria honrar a minha vida, meu ministério, eu ia passar por muita dificuldade. E realmente até hoje a gente tem passado muita dificuldade. Tem 13 anos mais ou menos que a gente mora em Brasília, nós moramos em Brasília, e 13 anos de muita dificuldade, muitas vezes passando necessidade sem ter o básico mesmo, de comer, vendo o seu filho abrir a geladeira e só ter água, e sempre procurando serviço, trabalhar. Para quem não sabe, eu sou pedreiro, atualmente eu trabalho como pedreiro, pintor, faço serviço de serralherias, só não fico parado, mas graças a Deus sustento a minha família sim, mas mesmo assim a gente passou por muita dificuldade. Inclusive eu lembro de um dos testemunhos que eu tenho para contar é que certa vez a gente estava sem nada em casa, assim, sem o básico para comer, não tinha nada. E eu recebi o convite para ir louvar em uma igreja. E antes de sair, eu coloquei o violão nas costas e fiz uma oração para o Senhor. Senhor, a tua palavra diz que eu devo priorizar primeiro o teu reino, buscar o teu reino e a sua justiça, e as outras coisas que eu necessito me serão acrescentadas. E nesse momento bem triste, bem desanimado, e fui para a igreja, cheguei lá, louvei. Nesse dia eu não recebi oferta, e quando eu cheguei em casa, a minha esposa me recebeu com uma pergunta: amor, que brincadeira é essa? E eu, sem saber do que ela estava falando, eu falei: mas não estou entendendo o que você está falando. E ela, quando eu entrei, ela me mostrou que estava na nossa cozinha 5 caixas, daquelas caixas de transportar ovos, né? Mais ou menos desse tamanho, cheias de compras de tudo que a gente precisava, até mais do que a gente precisava. 5 caixas dessas. E quando eu perguntei quem trouxe, ela disse que foi um rapaz que bateu no portão perguntando se ali era a casa do irmão Hugo e da irmã Leane. E ela falou que sim, e o rapaz falou que veio trazer uma encomenda pra gente. Quando ela perguntou pro rapaz, ele falou: você acredita em Deus? Ela disse sim. Você acredita em anjo? Ela disse sim. E ele falou: vamos combinar o seguinte, foi Deus que mandou. Eu só sou o anjo que vim trazer para vocês a bênção. Então, recebe a bênção, não me pergunte mais quem mandou, foi o Senhor quem mandou, e foi embora. E a gente viu o cuidado do Senhor cuidando da gente. Enquanto eu estava adorando o Senhor, fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer, o Senhor estava cuidando da minha casa. E graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. A gente tem tantos outros testemunhos para contar, mas vai ficar para um outro momento. E graças a Deus nós temos caminhado para isso. O Senhor me deu tantas canções, eu tenho muitas canções que surgiram nesse momento, nesse período de deserto, né, que a gente passou, muita dificuldade, mas todas essas dificuldades serviram para modelar o nosso caráter, moldar o nosso caráter. Mas havia algo que atrapalhava muito de eu viver isso em Deus, né? Essa liberdade no Senhor, que era como eu havia sido ferido quando criança, como eu contei para vocês, havia essa ferida ainda aberta. A causa da ferida, a ferida me causou a dependência nas drogas. Eu consegui me libertar das drogas no Senhor, mas havia ainda uma ferida no meu coração que ainda não tinha sido cicatrizada. E nesse momento eu já cantava em algumas igrejas, recebia convites para cantar, mas por mais que eu dissesse com a minha boca que eu só queria adorar o Senhor e não queria fazer por causa da fama nem do reconhecimento humano, no fundo, o que eu queria era isso, para que um dia eu voltasse lá na minha terra e mostrasse assim, talvez para o meu pai, chamar a atenção dele: pai, eu venci, eu consegui, sem o Senhor eu consegui. Sabe, aquele misto de revolta, de angústia, de mágoa, de rancor no meu coração. Então, durante esse período de deserto, de dificuldades, o Senhor foi mudando o meu caráter, o meu coração.
a minha motivação. Então, a gente pode ver que no deserto, quando o povo estava no deserto, saindo do Egito, o que era para ser 40 dias se tornou em 40 anos, porque o Senhor queria transformar o que havia no coração deles, essa motivação. O Senhor queria arrancar deles o Egito, mas eles não se submeteram ao processo. Murmuravam e não se deixavam ser transformados, porque eles queriam as coisas, estavam caminhando para a terra prometida, mas ainda sentiam saudades do passado, sentiam saudades do Egito. Então, essas pessoas infelizmente não acessaram, e eu tinha isso em mente. Eu conhecia a verdade e sabia que enquanto eu não mudasse essa minha realidade, não me submetesse a uma cura interior, eu não viveria aquilo que o Senhor havia prometido para mim. Então isso poderia perdurar por muito tempo e travar aquilo que o Senhor tinha para mim. Nesse período, eu lembro que já depois de casado, às vezes eu deitava na cama e lembrava de todas as palavras que meu pai falava para mim, que muitas vezes me chamou de imprestável. Às vezes ele com raiva, né, por causa da minha má conduta na escola, quando às vezes falhava no serviço, no trabalho, ele dizia que nós éramos imprestáveis, que a gente só se lembrava dele quando precisava de alguma coisa, enfim. E aquilo ficava ecoando na minha mente, no meu coração, e doía bastante. Essa ferida ainda estava aberta. Até que um dia eu, conversando com um pastor amigo meu, pastor Tiago, e esposo da pastora Gisela, chegou em mim e falou: irmão, você precisa ser curado nessa área da paternidade. E eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu sabia que eu havia sofrido essa revolta, sabia que um dia eu fui usuário de crack, já não era mais, porém não sabia que eu precisava ser curado no meu interior. A ferida ainda estava aberta. E naquele período ele falou para mim: cara, eu vou te indicar um local, uma igreja que eles fazem trabalho de cura interior. E você vai lá, você vai passar 3 dias sendo ministrados. E no final eles fazem essa ministração específica sobre paternidade, que era na casa de oração que ficava na Vicente Pires. E eu fui com a intenção de ser mudado de verdade. E naquele momento, no último dia, eles foram fazer a ministração sobre paternidade, né? Nos revelando o Senhor como Pai, porque muitas vezes nós temos uma visão de um Deus que está sentado sobre um alto e sublime trono, e realmente Ele está, mas a gente tem o contato com Ele como Senhor, não como Pai. Mas Ele falou na sua palavra que nós não somos mais servos, mas nos tornamos amigos dEle. Nós somos filhos do Senhor, co-herdeiros com Cristo, herdeiros da promessa. Nós podemos ter esse acesso a Ele. E muitas vezes, muitas pessoas, pela vida religiosa que elas vivem, elas não conseguem ter esse acesso a esse lugar em Deus, como filhos curados, salvos, transformados, para a glória dEle. Então, eu passei por todo esse processo de 3 dias. Quando eles começaram a fazer a ministração, chamaram algumas pessoas ali na frente que reconheciam que precisavam ser curadas. E naquele momento eu me ajoelhei diante do altar da igreja e comecei a falar com o Senhor. Eu sempre fui muito sincero com o Senhor, e nesse dia não foi diferente. Eu comecei a fechar os meus olhos, esqueci todos que estavam ali ao meu redor, e o Senhor me deu uma visão. Na hora, eu de olhos fechados, eu vi como se eu estivesse em uma sala, em um galpão, e só tinha eu naquele local, e aquele foco de luz, como se fosse em um cinema, aquele foco de luz em mim e eu no meio ajoelhado. E o Senhor me mostrava com a armadura de aqueles soldados medievais, né? Aqueles soldados romanos com aquelas couraças, aquelas roupas, escudo e espada na mão. E o Senhor me mostrava dessa forma. E eu não conseguia me enxergar dessa forma, mas na visão o Senhor me mostrava desse jeito. E o Senhor falou para mim que essa armadura eu coloquei em mim mesmo, na tentativa de proteger a minha ferida que estava por baixo das armaduras. Então a espada, eu feria as pessoas com a minha palavra. Quando qualquer pessoa falava alguma coisa comigo, eu tinha essa reação de não me submeter, de revidar, de falar, de machucar pessoas. E o escudo, eu tentava sempre me proteger. Quando as pessoas chegavam em mim para identificar alguma ferida em mim,
assim como esse pastor chegou em mim e falou, e eu revidei, mas depois eu acabei cedendo, eu usava esse escudo para proteger a ferida. Um exemplo que eu posso dar para vocês bem claro é que quando a gente, acho que algum de vocês já viu alguns vídeos, né, de veterinários que encontram cachorros na rua, feridos, machucados, quando eles vão para tentar tocar no cachorro, quando eles vão para tentar tocar no cachorro, para curar a ferida, tratar a ferida, o cachorro automaticamente se recua e tenta morder eles como um mecanismo de defesa. E naquele momento eles tendem a pegar o cachorro à força para tratar a ferida. Depois o cachorro entende que tá tudo certo, a única coisa que eles queriam era ajudar, não machucar. Então eu me senti assim, como um cachorro, um animal ferido, que não queria que ninguém chegasse próximo para não tocar na ferida. Mas ali o Senhor me mostrou que havia feridas debaixo de toda aquela armadura de proteção. Então, em um ato profético, eu fiz um ato profético naquele momento, de olhos fechados. Eu comecei a remover aquelas armaduras, coloquei a espada no chão e chorando muito. Eu chorei muito. E gritava e colocava no chão porque doía muito. Você se submeter, reconhecer, quebrar o seu orgulho e reconhecer que precisa de ajuda é muito difícil. Então naquele momento eu em um ato profético comecei a jogar tudo no chão, as minhas armaduras, as minhas formas de pensar, de agir, e comecei a abrir o meu coração para o Senhor. Senhor, vem e me cura. Irmãos, eu não consigo expressar para vocês o que eu senti naquele dia, mas eu nunca senti isso na minha vida, em toda a minha vida. Era como se o Senhor estivesse transpassando, sabe, assim, meu coração com fogo, uma paz que eu não consigo explicar. Que na verdade é a paz que excede, que vai além de qualquer pensamento humano, né? Que a palavra nos diz. Então naquele momento eu recebi do Senhor essa cura instantânea. Então logo depois vieram os pastores abraçando a gente e simbolizando o nosso pai, né? E naquele momento o pastor, como o meu pai, começou a me pedir perdão por tudo que tinha feito e tal. E naquele momento eu chorei bastante, liberei perdão para o meu pai, naquele ato profético. E um ano depois eu voltei na minha cidade, curado, totalmente curado. Irmãos, é algo inexplicável. Muitas vezes a gente foca só nas drogas, né? No vício que o irmão está preso. Mas a gente esquece que até ele chegar nesse vício, o que ocasionou essa dependência, essa tentativa de preenchimento do seu coração, foi uma ferida, que talvez ele tenha tido algum trauma na sua infância, assim como eu tive esse trauma, essa ruptura, essa separação dos meus pais que me causou toda essa ferida, essas mágoas. Porque eu tentava preencher algo, mas depois eu descobri que o único que podia preencher o vazio do meu coração era o Senhor. Então eu consegui liberar o perdão para o meu pai. E voltei depois dessa ocasião, desse momento de cura, eu voltei lá na minha cidade natal, Teresina, Piauí, e fui até a casa do meu pai, sentei com ele, expliquei tudo o que havia acontecido. Durante todo esse tempo, eu nunca tinha tocado nesse assunto com ele. Eu nunca tinha expressado meu coração para ele. Nunca tinha falado o que tinha acontecido. E nesse momento, em uma atitude de pedir perdão para ele, não só de perdoar, mas de pedir perdão também, eu comecei a falar para ele: pai, aconteceu isso e aquilo comigo, eu fui ferido, eu me machuquei, eu senti raiva do Senhor, eu senti ódio do Senhor, mas hoje eu quero dar um basta nisso, eu quero pedir perdão para o Senhor e liberar o perdão para o Senhor. Quando eu levantei os olhos, que eu olhei para ele, ele estava chorando, e em lágrimas o meu pai disse assim para mim: filho, eu não sabia que eu tinha causado toda essa dor em você. E naquele momento o Senhor falou comigo, que me deu um entendimento, discernimento de que ele havia feito aquilo pela força, ele havia feito aquilo, mas ele tinha reproduzido o que foi feito com ele, talvez. Algumas pessoas só reproduzem, viram um ciclo vicioso. O que causou aquela mágoa no coração dela, a tendência é a gente
tentar passar para os nossos filhos aquela revolta. Isso eu já vi acontecer demais. Fica sempre aquela maldição hereditária. Enquanto ela não for levantada um remidor para parar aquela maldição naquele lugar, levantar e fazer a diferença, essa maldição ela vai perdurar e vai perseguindo os nossos filhos, nossos netos. Então o Senhor me levantou como um remidor para quebrar a maldição e ela não prosseguir. Hoje eu trato os meus filhos com bastante atenção, sempre, porque eu sei o que causa isso, eu sei a dor que causa a ausência de um pai. Faço de tudo, mesmo chegando cansado do trabalho, vou brincar com os meus filhos, tento dar atenção para eles, exatamente para que eles não cresçam com essa revolta, essa mágoa. Eu não quero dar nenhuma brecha para que o inimigo trabalhe no coração dele e no caráter deles. Então, liberto disso tudo, o Senhor foi ministrando algumas canções no meu coração, no meu momento de secreto, e Ele arrancou de mim. Consequentemente, Ele, além de ter arrancado essa mágoa, Ele mudou a minha motivação, de não querer mais a fama, mas de fazer o nome dEle conhecido, de trazer a fama para o nome dEle, de levantar o nome dEle através da adoração, através da música, da arte, e tudo para a glória dEle. Tudo que eu faço é para a glória dEle. Para a glória do Senhor, a gente está lançando algumas canções aí, em breve, vocês vão ouvir. E eu gostaria de cantar uma delas aqui para vocês. Eu abro mão de tudo que não vem de ti, não vem de ti. O meu prazer está na tua lei, e nela medito dia e noite, pois quero ser como uma árvore plantada junto à corrente de tuas águas, na qual dá o seu fruto na estação própria, e suas folhas não caem. Tudo quanto eu fizer, prosperarei. Tomo minha cruz e corro para ti. Tomo minha cruz, estou morrendo para mim. Tomo minha cruz, abro mão dos meus desejos. Prefiro ser a tua imagem e semelhança. Você nos disse que para ganhar temos que perder, temos que morrer. Você nos disse que para encontrar lugar no seu reino é preciso abrir mão, viver sua vida, amar como tu amas, perdoar quem me ofende, servir o meu irmão. Tua compaixão me alcançou, tua graça já me ensinou que eu dependo de ti. Tomo minha cruz e corro para ti. Tomo minha cruz, estou morrendo para mim. Tomo minha cruz, abro mão dos meus desejos. Prefiro ser a tua imagem e semelhança. Tomo minha cruz e corro para ti. Tomo minha cruz, estou morrendo para mim. Tomo minha cruz, abro mão dos meus desejos. Prefiro ser a tua imagem
e semelhança. Glória a Deus. Então é isso, pessoal. Essa canção será lançada em breve. Se você estiver assistindo esse vídeo logo depois do lançamento da música, se inscreve aí que você vai ver aí essa canção que vai abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Obrigado, Deus abençoe.